atrativo sem fim, porque nela Jesus me salvou. Eu amo a mensagem da cruz, até morrer eu a vou proclamar. Levarei eu também minha cruz, até por uma coroa trocar. 3 a 14. Verso 3 a 14 no capítulo de número 24. Que diz bem assim: E estando assentado ao monte das oliveiras, chegaram-se a ele os seus discípulos. 24. Seus discípulos em particular, dizendo: Dize-nos quanto serão estas coisas, em que sinal haverá a tua vinda e o fim do mundo. E Jesus respondendo disse-lhes: Acautelai-vos e que ninguém vos engane, porque muitos virão em meu nome, dizendo: Eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. E ouvireis de guerras e rumores de guerras. Olhai, não vos assusteis, porque é mister que isso tudo aconteça, mas ainda não é o fim. Porquanto se levantará nação contra nação, e reino contra reino, e haverá fomes e pestes e terremotos em vários lugares. Mas todas estas coisas são o princípio das dores. Então vos hão de entregar para serem atormentados, e matar-vos-ão. E sereis odiados de todas as gentes por causa do meu nome. Nesse tempo muitos serão escandalizados, e trair-se-ão uns aos outros, e outros aos outros se odiarão. E surgirão muitos falsos profetas que enganarão a muitos, porque há de se multiplicar a iniquidade, e o amor de muitos se esfriará. Mas aquele que perseverar até o fim será salvo, e este será o evangelho que vai ser pregado a todo mundo, em testemunho de todas as gentes que estão a vir. Verso 29 diz: Logo depois da aflição daqueles dias, o sol escurecerá, a lua não dará mais a sua luz, as estrelas cairão do céu, as potências do céu serão abaladas. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, e todas as tribos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu, com poder e grande glória. E ele enviará os seus anjos com rijo, clamor de trombeta, os quais ajuntarão os seus escolhidos desde os quatro ventos, de uma a outra extremidade dos céus. A esperança e olhar em volta e ver que não existe ninguém para te ajudar. É aí que Deus te vê, está perto de você e não falha. É Ele quem conhece o teu coração e que desde o ventre te escolheu. Foi Ele quem colheu aquela lágrima quando você pensou que Ele te esqueceu. Ele estava contigo à beira do caminho quando todos teus amigos te abandonaram. E mesmo que você não tenha visto, Ele sempre esteve ao seu lado. A água que te dou jorra de Deus. Será que em Samaria ou Jerusalém alguém tem encontrado um trono para Deus? Se a Deus buscares em espírito e em verdade, encontrarás o trono em teu coração. Amém. Deus, povo de Deus. Aleluia. Uma certa vez, eu vou falar aqui de mais ou menos um testemunho de um rapaz, a gente pregando a palavra para ele, e ele sentado em uma mesa, tomando uma cerveja, comendo um churrasquinho, certamente com um dinheirinho no bolso, né? Ele falou: ué, irmão, não tá bom, não tá tudo bem? Tá, irmão. Quem foi que disse que não, né? Mas se lembre só que isso é momentâneo, né? Isso passa.
né? E Deus disse que depois nós temos uma alma, um espírito a tratar com o nosso Deus, né? Com o Criador. Então lembre dessas coisas, que a vida não se resume aqui. Aqui é só uma passagem, né? Vai ter um dia final, tudo tem um fim, assim diz o Senhor, e é assim que nós acreditamos. E lá no Salmo, o salmista falou no Salmo 25, 3, que ele disse assim: com efeito daqueles que em ti espera, ninguém será envergonhado. Envergonhados serão aqueles que sem causa procedem traiçoeiramente. Eu saúdo nessa tarde a todos com a paz do Senhor Jesus. Amém. Eu quero a ajuda dos irmãos para louvar o hino 350 da harpa. Glória a Deus, aleluia. Tens tu lido a história da dura cruz, na qual Jesus morreu, desfazendo as trevas, raiou a luz, manando sangue seu. Jesus padeceu na cruz por ti, Jesus padeceu na cruz. Ó grande amor do Salvador, morrendo na cruz por mim. Nós estamos aqui nesta tarde para anunciarmos o Evangelho de Cristo. Evangelho este que nos traz libertação, transformação e, por fim, salvação eterna. Louvado seja o nome do Senhor. Mas para que isso aconteça, é necessário que você venha tomar uma atitude. É necessário que você esteja com os ouvidos abertos para a palavra de Deus. E eu quero ler aqui no livro do Evangelho segundo São Mateus, capítulo 3, versículo 2 em diante, que nos diz assim: e dizendo: arrependei-vos, porque é chegado o reino do céu. Louvado seja o nome do Senhor. É necessário, amigo, que haja um arrependimento. Diz assim: filho meu, não te esqueças dos meus ensinos, e o teu coração guarde os meus mandamentos, porque eles aumentam os teus dias e te acrescentarão anos de vida e paz. Não te desamparem a benignidade e a fidelidade, atas ao pescoço. Escreve-as na tábua do teu coração, e acharás graça e boa compreensão diante de Deus e dos homens. Confiança no Senhor, confia no Senhor de todo o seu coração, e não te estribes. Então, amigo, ouvinte que está nessa noite, e os irmãos que estão aqui, confia no Senhor, guarda os ensinamentos da palavra dele no teu coração, para que no dia que ele voltar, podermos estar com Cristo na eternidade. Amém. Só completando aqui o que os irmãos já falaram, nós estamos aqui nessa tarde, amigo ouvinte, para avisar você que um dia Jesus vai voltar. Que um dia Jesus vai voltar. Por isso nós estamos aqui pregando a palavra de Deus, para que você saiba, tenha um verdadeiro conhecimento que um dia Jesus vai voltar para buscar os seus escolhidos, para buscar os fiéis da terra. Louvado seja Deus. E nós estamos vivendo esses dias. A qualquer momento o Senhor Jesus vai arrebatar a sua igreja. Louvado seja o nome santo do Senhor. A qualquer momento ele vai arrebatar os fiéis da terra. Nós estamos vivendo os últimos dias. A Bíblia diz que nesse dia e nessa hora ninguém vai saber. Jesus vai vir de surpresa. Aleluia. E nós estamos aqui pregando o evangelho que só Jesus é quem pode salvar o homem. Só Jesus salva, cura, liberta e transforma. Desde antes da fundação do mundo, Deus já haveria escolhido. Deus já sabia aqueles que iriam se converter. Então Deus já preparou a vinda, essa segunda vinda que está evidenciada aqui em Mateus 24, desde antes do mundo ser sequer findado. Antes de sequer que Deus criasse toda a criação, toda essa vinda, todo esse planejamento de Deus já havia sido feito. Aleluia. Ainda nos versos, a partir do verso 7, Jesus vai trazer uma lista de acontecimentos e de possibilidades, de coisas que haveriam de acontecer como sinal, antes da vinda, da sua segunda vinda.
Ali no verso 4, por exemplo, a partir do verso 4, ele vai dizer: E Jesus respondendo disse-lhes: Acautelai-vos e ninguém vos engane, porque muitos virão em meu nome dizendo: Eu sou Cristo, e enganarão a muitos. Infelizmente, nós temos tomado este ensinamento para nós mesmos. Só que o ensinamento de uma maneira deturpada. Não só pessoas vêm dizendo que são o próprio Cristo, mas nós tomamos essa ideia para nós, de que somos nós quem escolhemos diretamente a salvação ou não, independente de Deus. Nós criamos uma ilusão em volta de nossa cabeça, de nosso entendimento, de que simplesmente porque eu sou uma boa pessoa na visão das pessoas, na visão social, eu vou para o céu. Isso não é verdade. A irmã Josi falou que agora nós precisamos nos arrepender, nós precisamos mudar, porque senão nós não vamos para o céu, nós não seremos salvos. Jesus, ele dá aqui esses sinais, ele fala ainda após esses versos, ele vai citar mais alguns sinais que haveriam de acontecer. Ele fala: E ouvirão de guerras e rumores de guerras. Olhais, mas não vos assusteis, porque é mister que isso tudo aconteça, mas ainda não é o fim. Ele fala aqui que um dos grandes sinais da vinda, da segunda vinda, ele você vai ao Pai. E com isso você consiga a salvação. Se você pensa que isso aqui está muito duro, lembra do que Jesus disse aqui no verso 7. É apenas o princípio das dores. Continuando, ele ainda diz: Neste tempo muitos serão escandalizados e irão se trair uns aos outros. E uns aos outros se odiarão. Continuando, ele diz: E surgirão muitos falsos profetas que enganarão a muitos. E por se multiplicar a iniquidade no mundo, o amor de muitos iria se esfriar. Se esfriaria o ar. Se esfriaria tudo. O ar que eu digo, irmãos, é o ar de conhecimento, o ar de entendimento, o ar social. O amor que temos um para com o outro. Nós vemos isso, infelizmente, dentro de pessoas que já estão buscando a salvação. O mundo, ele está cheio de iniquidade. E por conta disso, o amor de muitos se esfriou. Muitos não têm mais buscado a salvação em Cristo Jesus por conta desse amor que infelizmente se esfriou por conta da iniquidade. Mas depois disso tudo, Jesus fala uma coisa bem interessante no verso 13. Ele fala: Aquele que perseverar até o fim, este será salvo. Até o fim, não é até mês que vem, não é até ano que vem, é até o fim. Aquele que persevera até o final. Aquele que pensa: eu quero ser um Paulo. Eu quero ser aquele Paulo, aquele apóstolo Paulo que foi apedrejado, aquele apóstolo Paulo que foi enxotado, aquele apóstolo Paulo que foi chamado de impostor, aquele apóstolo Paulo, irmãos, que sofreu naufrágio. Santo Espírito derramado aqui. Você busca regularmente estar dentro deste povo de Mateus, capítulo de número 24. Este povo que vai subir na segunda vinda. Você busca ser um destes aqui. Se você não busca, eu garanto que você ainda não tem a salvação. Mas essa salvação vai se dar quando você buscar. Porque no momento em que esta pregação está sendo feita, Jesus está tocando o coração de muitos. Jesus pode estar tocando o seu coração. Basta você então se entregar a esse quebrantamento. Responder a esse chamado de salvação. E aceitar a Jesus como seu único e suficiente e verdadeiro Salvador. Agora que entende quem é este Salvador, muitos se perguntam então como se dá esta salvação. Infelizmente ainda somos contaminados pelo entendimento de que a salvação se dá coisa para fulano, porque você faz doações para ONGs. Não, você não é salvo por causa disso não. Pode ter certeza que vai ter muita gente que acha que é salvo. E quando chegar no juízo final, Jesus vai dizer que nunca conheceu. Porque estas pessoas achavam que eram salvas, porque elas buscavam com seus próprios interesses. Elas buscavam essa salvação por meio da promoção própria. As pessoas, elas não buscam mais salvação diante do Salvador. Elas buscam salvação diante das próprias ações.
Vai ter pessoas no juízo final que vão dizer: mas Senhor, em teu nome expulsei demônios, curei enfermos, ganhei almas. E Jesus vai dizer: apartai-vos de mim, porque eu nunca vos conheci. Tem pessoas que acham que estão salvas porque têm boas ações. Mas nós temos que entender que as obras, elas não levam à salvação. As obras são um resultado da salvação. A salvação transforma o coração humano. Aleluia. Tiago, no capítulo de número 2, verso de número 14, ele vai dizer: poderia então, pois, a fé apenas os salvados? E ele vai dizer: se tem dois que estão sem mantimento, e você apenas disser para ele: vai e anima-te, de que proveito teve essa fé? E ele vai dizer no verso 16: sem obras, esta fé é morta. A partir do momento que você é salvo, que você tem fé, esta salvação frutifica-se em obras. Não ache que as suas obras te salvam. As tuas obras não vão te salvar. Quem salva é Cristo. Quem salva é aquele que derramou sangue naquela cruz. Quem salva é aquele que derramou sangue por mim, por você, por muitos de nós aqui. Quem salva é aquele que, em meio a um povo que tinha escolhido, desde o princípio, estar longe dele, ele ainda assim veio aqui ser humilhado, sofrer dores que nunca nós sofremos, e ainda por cima morrer. É este que salva. Não ache que Cristo veio aqui a este mundo, foi chicoteado, ferido, carregou uma cruz com uma madeira que hoje, se a gente for fazer as contas, é mais ou menos 80 quilos aquela cruz. De 80 a 120 quilos, dependendo da madeira que foi usada naquele momento. Até um ponto em que colocaram aquela estaca e então o prenderam. O homem da mão furada. E ali ele sofre até morrer, para que hoje você pudesse ter a salvação em Cristo Jesus. Você que ainda não conhece a Cristo, que só ouviu falar, mas ainda não conhece esse Salvador, que não conhece este homem que desceu na terra para salvar esse povo. Você é convidado hoje. Você pode estar sendo chamado hoje. Aqui pregando a palavra de Deus, os irmãos que estão aqui cooperando, todos apontados que o Senhor nos concede, estamos aqui trabalhando, fazendo a obra de Deus. Agradeço ao jovem Pedro, a palavra maravilhosa que trouxe nesta tarde para o seu ouvinte, daqui desse lugar, do povoado de Veneza. Uma palavra maravilhosa, que aquebranta nossos corações, nós também que já estamos fazendo a vontade de Deus, pregando a palavra. Recebemos também essa palavra para nosso fortalecimento da nossa alma, do nosso espírito. E você, amigo ouvinte, medite em tudo que foi pregado nesta tarde, que foi louvado, para você ter um dia um encontro com Deus. Não deixe passar, não demore.